Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Rodrigo Sevilha, esse é o livro das perguntas. Nós vamos ler uma pergunta que foi colocada pelo nosso colega do grupo do WhatsApp aí, o meu xará Rodrigo, que na verdade ele não fez exatamente a pergunta, mas o que ele quer é uma interpretação de um verso bíblico. Então eu coloquei a pergunta da seguinte maneira, né? Qual é o significado da passagem de Apocalipse 22:15? Quem não vai entrar no paraíso? Então vamos lá. Tentar responder a pergunta. Já tem um artigo sobre isso no meu site. Quem quiser pode ir lá ler. Começando assim. Diz a escritura: ficarão de fora os cães, os mágicos, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam ou praticam a mentira. Muito bem. Essa lista pode variar um pouco dependendo da edição da Bíblia que cada pessoa usa. A citação acima, que eu acabei de ler, veio da Bíblia de Jerusalém. Já a citação indicada pelo próprio autor da pergunta, que é o meu xará Rodrigo, fala de feiticeiros no lugar de mágicos, até aí nada de muito diferente, mas inclui também os adúlteros, que não constam da outra versão, essa que eu li, e nem de outras mais antigas que podem ser consultadas. Por que existe essa diferença? Tá? Então, antes de falar propriamente do problema de quem vai entrar no paraíso, quem não vai, como é, como não é, para começo de conversa, e é bom para as pessoas relembrarem do que a gente já falou aqui várias vezes, né? Nós temos esse problema de que as Bíblias não são as mesmas, né? Que coisa interessante, né? Você vai lá, Apocalipse, capítulo 22, né? Deveria ser uma coisa muito importante, é o fim, né, da Bíblia, é o último capítulo do último livro da Bíblia. Falando especificamente de quem vai ficar de fora, né? O que já é uma coisa meio estranha, porque, enfim, por que isso importa, né? Mas tudo bem. Eu vou até colocar a minha tese aqui, enfim, sobre a importância desse verso. Mas não bate. Você pega uma Bíblia e diz uma coisa, outra Bíblia diz outra, aí a mais antiga diz outra ainda, né? Eu peguei a citação que o meu xará colocou no grupo do WhatsApp. No print screen que ele colocou, eu não sei que versão da Bíblia que é, porque ela não está mencionando, mas ela fala os adúlteros. E o resto, né, que está escrito aqui também. E aí eu peguei a minha Bíblia, que é de Jerusalém, que é a edição que eu recomendo que seja lida. Lá não consta esse termo adúlteros. E eu peguei até uma Bíblia mais antiga que o Felipe tem, que é da bisavó dele, sei lá de King, 1900 de Guaraná com rolha, o negócio é bem velho, para ver como é que era. Que eu gosto de Bíblia antiga, porque às vezes tem umas dicas interessantes aí nas traduções antigas, né? Eu já usei, inclusive, isso a meu favor para fazer a minha edição das passagens, né? Que é Jesus, a Alegria dos Homens, está publicado, está disponível para compra, inclusive quem quiser. Lá eu coloquei algumas coisas usadas dessa Bíblia antiga, né? Lá também não consta adúltero. Então começamos por esse problema, né? Mas por que eu estou trazendo esse problema? Por que eu não vou, né, na questão diretamente? Porque essa questão, esse problema menor de que as edições não são as mesmas, é relevante para você parar de ter ideia, quem ainda tiver esse tipo de ideia, parar de ter essa ideia de que a Bíblia é uma reprodução da verdade, da palavra de Deus, que é a autoridade do Altíssimo. Não é. É uma interpretação que foi produzida por seres humanos que erram, falham, são mentirosos, safados, pilantras, isso aí com que a gente está lidando, tá? Então, Deus não tem problema nenhum, mas nós temos problema, né? Porque o ser humano é um safado, pilantra. Então a gente tem que tomar cuidado. Para começo de conversa, devemos ter em mente que Deus não precisa de checklist para verificar quem entra ou não no paraíso. Então, o Apocalipse não serve para Deus, serve para o ser humano, né? E, aliás, os cristãos também não deveriam precisar de checklist. Pense comigo, se você está em paz com Deus e confia no amor dele, qual é o seu problema de saber quem vai ou não entrar no paraíso? Você quer ajudar a Deus? Esse assunto não diz respeito a nós e ao nosso relacionamento com Deus. Sendo assim, esse alerta existe exatamente como a antiga lei mosaica, para a advertência daqueles que desprezam o amor de Deus, para que estes sejam notificados sobre o seu destino e não aleguem ignorância em sua defesa.
eventualmente pode servir também ao cristão morno da Laodiceia para que perceba sua própria mentira o quanto antes. Mas é a mesma coisa, né? Porque o cristão morno da Laodiceia e o cara que é um traidor flagrante, né, declarado de Deus, é a mesma coisa, na verdade, né? Porque não tem 3 tipos de ser humano, só tem 2. O que gosta de Deus e o que não gosta, né? Então é o seguinte, veja só que coisa interessante. É exatamente como a antiga lei dos judeus lá, né? Para que serve? Só para você saber que você não presta. Se você já sabe que você não presta e você confia no amor de Deus, você já está sintonizado no que Deus quer que você faça. E aí vai dar tudo certo para você. Então esse alerta não pode ser para você. Esse alerta é para aqueles que não querem saber do amor de Deus. Porque aí Deus pode dizer o seguinte: você acha que as pessoas que amam Deus, que não amam e não querem saber de amar Deus, vão estar lendo Bíblia para entender alguma coisa? Tirando o pessoal morno da Laodiceia, que finge ser cristão, mas não é? Não. Mas por que está escrito mesmo assim? Porque Deus pode mostrar para a pessoa lá no fim. A pessoa que desprezou ele a vida inteira, ele pode chegar e falar: vem cá, escuta, você nunca teve curiosidade de ler a Bíblia? O cara vai falar: não quis saber disso. Tá bom. Mas nem o fim da história, tipo, vai fazer um cheat aqui, né? Ao invés de você ler todo esse negócio que é muito complicado e tal, lê pelo menos o último livro. Ou lê pelo menos o último capítulo do último livro do Apocalipse, só para saber como a história termina. E lá você ia encontrar aqui, ó. Tá vendo? Se você faz essas coisas aqui, você tava fudido. Eu avisei você. Então, não faz sentido, a não ser que você esteja do lado errado da história. Aí faz sentido essas advertências aqui. Tá? Mas se você está do lado errado da história, não é a advertência que vai mudar a sua vida, né? O medo sozinho não resolve. Né? Porque você vai ter medo do quê? Se for do inferno, aí você tá com outro problema. Tá? Aí você tá com outro problema. Na verdade, piorou a situação. Parece que melhorou, mas piorou. Medo da morte também não faz sentido. Porque se você realmente não quer saber de amar a Deus, nem de ser amado por Ele, a morte é uma coisa boa pra você. A morte vai te salvar de um problema, porque a sua vida é insuportável, né? É melhor morrer do que viver na sua condição. Então, medo não faz sentido nunca, na verdade. Né? Mas, como nós vivemos no tempo, a gente tem um passado, um presente e um futuro, e a gente aprende as coisas e muda de ideia e melhora no dia a dia, aí faz até sentido um medo localizado, limitado, para fazer você tirar certas conclusões. Então deixa lá, não tem nenhum problema com esse verso. Que alguma função tem, né? Deus sabe o que faz. É claro que a inclusão dos adúlteros causa confusão. Porque se esses são os adúlteros espirituais, que trocam Deus, o Deus verdadeiro, pelos ídolos, essa categoria já está representada pelos idólatras. São sinônimos. Idólatra e adulto espiritual é a mesma coisa. E se, por outro lado, isso se refere aos adúlteros carnais, lá atrás essa questão já tinha sido levantada e resolvida. Mateus capítulo 5, verso 27. Quando Jesus esclareceu que qualquer pessoa que tem o desejo do adultério no seu coração já o cometeu diante de Deus. Mais uma evidência de que o ser humano não pode se salvar por suas virtudes, mas somente pela pura força do amor divino. Ora, se é assim, por que alguém incluiu isso nessa passagem? É uma típica interferência religiosa que vai na direção à escravidão da carne e contra o discernimento espiritual. Ao invés de ensinar a libertação contra esse sacramento dos infernos chamado matrimônio, as igrejas permanecem consagrando as uniões carnais, o que mantém o problema da desordem que advém do adultério, inevitavelmente tanto quanto a luz do dia se segue à escuridão da noite. O caos gerado pela ignorância e pelo desprezo da liberdade pode fazer a religião cristã chegar ao ponto de ter que colocar os adúlteros carnais na lista do Apocalipse 22. Novamente, se os adúlteros de Apocalipse 22 são os espirituais, esses já são os idólatras que constam da mesma passagem. Esse tipo de coisa é muito comum na religião. É o mesmo problema do aborto. As igrejas não ensinam a liberdade contra a reprodução de escravos neste mundo, bem ao contrário, incentivam a continuidade do esquema todo, e então devem lidar com a questão contínua da gravidez indesejada.
algo que vai continuar existindo até o fim do mundo. Se o ensinamento moral estabelecesse toda a gravidez como uma continuidade do pacto Ouroboros, a condenação do aborto seria mais absoluta e perfeita, porque qualquer ato que levasse a esta situação já seria condenável in limine, sem a necessidade de se fazer distinções cansativas que só geram mais confusão. Então aqui eu dei o exemplo para querer dizer que é a mesma coisa, quer dizer, o problema do adúltero carnal, ou seja, o cara que é casado ou a mulher que é casada e bota um chifre no marido ou na esposa, esse problema Jesus já resolveu. Como que ele resolveu? Ele mostrou o seguinte, olha, se você quer praticar o adultério no seu coração, você já está fazendo isso diante de Deus. Você pode até não praticar, não executar, o que vai ser bom para sua esposa ou para o seu marido, mas para Deus o problema já existe. Você entende? Como que você resolve isso? Condenando o adultério carnal? Não. Condena o casamento, que é a origem do problema. Assim como a fornicação, para usar um termo carnal, é o problema da gravidez indesejada. Ou seja, que os seres humanos continuem usando a mesma coisa, fazendo a mesma prática que os pais. Eu sei que não adianta nada falar isso aqui, tá? Mas eu tenho que falar de qualquer jeito, né? Quem vai entender a minha situação aí vai... É só prestar atenção que vai saber porque que eu tenho que falar essas coisas, mas não adianta nada. Então assim, se já tem o idólatra, não pode ser adúltero espiritual, no sentido de alguém que adultera contra Deus porque troca o relacionamento com Deus pelo relacionamento com os ídolos. Isso já é idolatria. Idólatra já está na lista, que não vai entrar no paraíso. Então é adúltero que carnal, mas esse aí Jesus já falou que ele está ferrado lá atrás já. E ferrado no sentido, não é que não vai entrar no paraíso. Não, Deus salva o cara. Porque Deus tem misericórdia e perdão. Essa é a solução. O que adianta ter todo esse trabalho de Jesus ensinar o amor de Deus, como funciona, o perdão, a misericórdia, para chegar no fim e colocar que o adúltero carnal não vai entrar no paraíso? Vai confundir todo mundo tudo de novo. A religião é cheia dessas coisas. Confunde todo mundo. Esta é a nossa situação. Já não basta ter que lidar com uma natureza decaída e com uma vida num mundo governado por Satanás. É preciso também tratar com as perturbações adicionais que nos são acrescentadas pela religião. Essa gigantesca e inútil máquina de desentortar a banana. Claro que prefiro viver num mundo ordenado, onde a paz é mantida pela força desse tipo de instituição. Viver na total anarquia seria pior ainda. Mas um mal menor não deixa de ser um mal, não custa lembrar. Então o que eu estou falando é o seguinte, óbvio que eu não sou a favor da anarquia. Se precisa ter religião para segurar o homem, para que a gente não viva num lugar mais caótico, isso mostra como o ser humano é ruim. Isso só mostra como o ser humano não presta mesmo. A nossa raça é uma raça de... é infernal. Mas enfim, o que significa essa lista de pessoas que não vão entrar no paraíso? Vamos falar da questão. Eu falei só do detalhe do adúltero, por quê? Consta da citação que o amigo aí recomendou para ler, mas não consta, por exemplo, da minha Bíblia. Nem de outras mais antigas. Por que foi colocado? O pessoal da religião está tentando resolver os problemas que eles não conseguem. E por que eles não conseguem resolver? Porque eles não têm a verdadeira solução. Ou eles não têm ou não querem ter, na verdade. Não têm a coragem de dar a verdadeira solução. Porque eles vão perder o poder. Se eles ensinarem as pessoas a viverem diante de Deus, na presença de Deus, eles vão perder o emprego. Ninguém quer perder o emprego, nem eu, nem ninguém. Mas enfim, o que significa essa lista de pessoas que não vão entrar no paraíso? É uma descrição de pessoas que não querem viver com Deus. Presta atenção! É uma descrição de pessoas que não querem viver com Deus. Perceba que não se trata aqui de dizer que alguém quer entrar no paraíso para a vida eterna e então Deus chega e diz, não quero que você entre. Não é isso. Quem pratica essas coisas que Deus descreveu e se identifica com essas atitudes ao ponto de não ter nenhum arrependimento, ou seja, possui o desejo de continuar com a sua prática indefinidamente, pois bem, essa pessoa não tem o que fazer no paraíso. Porque já é da sua escolha livre não querer viver com Deus e não querer se converter dessa decisão. Então tem muita coisa na Bíblia que o pessoal tenta puxar para a moralidade. O que nós devemos fazer? O que nós não devemos fazer? O ser humano é tarado por isso. O ser humano é obcecado por isso daí.
e não entende que muita coisa na Bíblia é uma descrição da realidade. Deus está dizendo o que acontece. É muito mais elementar. É por isso que se diz que a lei só serve para os que a odeiam, porque os amantes de Deus não precisam de nenhuma lei que lhes seja forçada desde fora, já que gostam de praticar as coisas que agradam a Deus porque apreciam a instrução que Ele lhes dá em seus corações. E se ainda assim eventualmente falham, não tardam a reconhecer seu erro e a persistir no caminho da salvação, principalmente com humildade, confiando no perdão divino. Aí eu tenho uma citação bíblica aqui: se tropeça, não chega a cair, porque Deus lhe sustenta. Você entende? Então, assim, essa coisa de quem não vai entrar no paraíso? Fulano, ciclano, não sei o quê, papapá. Isso aí só serve para denunciar as pessoas que já estão ferradas, porque elas não querem saber de Deus. Mas tá claro lá, ó. Quem faz isso aqui não quer saber de Deus, tá? Só para deixar claro. Mas quem gosta de Deus busca a Deus. E mesmo que você fale, se você está buscando de verdade, não tem problema. Deus vai te salvar todas as vezes que você precisar. Porque a única coisa que você precisa, você tem. Que você confia no amor e no perdão dele. Você só precisa disso. Você entende? Como não faz sentido dizer que essa lista é para os cristãos, não. Essa lista é para quem não quer saber de Deus. Aí Deus precisa deixar claro, isso aqui não vai dar. Essas pessoas que fazem isso aqui não querem ter nada a ver comigo. Então vai entrar no paraíso para fazer o quê? Vai ser inútil, né? Então, quem vai ficar de fora da vida? Vai ficar de fora quem quer ficar de fora. A justiça de Deus é perfeita e se chama misericórdia. O poder de dar a cada um o que cada um pede, inclusive a morte para quem prefere a morte. Reflita nisso que eu estou falando, vocês vão perceber que é exatamente assim. Então as coisas espirituais, elas são muito mais fáceis do que parece. Porque a religião complicou muito a vida do ser humano. E complicou por culpa dele, porque ele acabou precisando de um treco complicado. Porque a coisa mais simples ele despreza. Entendeu? Jesus chega e fala assim, eu vim aqui, né, para dar salvação para vocês. Que Deus ama vocês, o Pai ama vocês, está tudo certo. Está aqui o perdão, está aqui a cura, está aqui a solução. Poucas pessoas gostavam disso aí, né? A maioria queria que Jesus morresse. Por quê? Complicou toda a vida do pessoal que ganhava dinheiro com religião, do pessoal que gostava de ter mérito, do pessoal que era orgulhoso das suas virtudes. Porque Jesus era uma pessoa humilde. Não só de coração, mas de aparência também. Então você acha que o pessoal mais poderoso, mais elevado, queria se submeter à sabedoria e ao relacionamento íntimo que Jesus tinha com o Pai, de se submeter a Jesus? Não é fácil fazer isso daí. Não é fácil, para a maioria dos seres humanos não é fácil. Tá? Então, é isso. A lista de quem não vai entrar no paraíso serve para esclarecer quais são as atitudes humanas de pessoas que não querem saber de Deus. Mas elas já não querem mesmo, entendeu? Não é que elas vão ver isso e vão falar, então, pensando bem, eu vou mudar de ideia, porque está escrito na Bíblia. Não, elas não querem saber, entendeu? Agora, realmente, para o cristão morno da igreja de Laodiceia, funciona. Aliás, eu vou até dizer mais. O cristão, pessoa que se acha cristã, e lê isso aí e fica com medo, ela tem que começar a pensar bem no que ela está fazendo com a vida dela. Ela tem que pensar bem. Eu leio isso aí, eu não fico com medo. Porque eu acredito em Deus, eu acredito no amor dele. E quando eu vivo minha vida, tudo que acontece de problema, que eu acho que eu fiz alguma coisa errada, que deu problema, eu já tô com Deus pedindo perdão, Senhor, me ajude, me ilumine. Eu tô com ele o tempo todo pedindo para que ele me salve. E ele não vai me salvar? Eu acredito nele, ele vai me salvar. Já me salvou, acabou, tá resolvido. Agora, se pra você não tá resolvido, você lê uma listinha de coisa lá e fala, será que eu tô nisso aqui? Então, porque você não tem nem ideia de como é que é Deus na sua vida. Você tem que procurar, vai atrás. Aí dá até pra entender que serve pra alguma coisa, porque Jesus fez uma carta pra igreja de Laodiceia, né? Falando pra tomar cuidado, porque a mentira não vai dar certo no fim, né? Como ele fala, né? Vocês vão dizer, Senhor, Senhor, nos salva, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Ou seja, você nunca teve um relacionamento verdadeiro com Deus, e no fim você vai chegar e dizer que você é cristão, e ele vai falar, peraí, eu nunca te conheci, que você está me dizendo agora que você quer saber de mim. Então, cuidado com a mentira é a coisa mais perigosa que tem, tá bom? Muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Essa foi o vídeo de livro de
do livro das perguntas de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.